Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera seviana. Nós estamos iniciando o nosso 5º episódio do SEVcast. O que é o SEVcast? É o podcast do SEV para o Enem. E hoje, área de humanas, presenças ilustres de 2 baluartes da educação do estado do Piauí, professor Alisson Veras de História e a professora Loisiana, professora mestre Loisiana, Filosofia, Sociologia, dentre outras disciplinas. Tudo bem, professora Loise? Como vai? Tudo ótimo, vou muito bem e muito otimista em relação ao resultado dos nossos alunos. Que beleza. Tudo bem, professor Alisson? Tudo bem, mais uma vez agradecendo pelo convite. Estamos aqui para concluir um trabalho aí durante todo esse ano, para dar mais força para o nosso alunado aí que está prestes a iniciar essa maratona do Enem. Beleza. Eu sou o professor Neto Ceará. Avisar vocês que o professor Alisson Veras, torcedor do Corinthians, fanático, né? Torcedor corintiano. Fanático. Dá para começar o podcast de novo, não? Deixando de lado a brincadeira. Professor Alisson, a gente sabe que no meu tempo eu sou um motor 5.2 turbo, né? Se dizia antigamente que a história era uma matéria decorativa, né? Na minha época, né? Antigamente. E obviamente que essa coisa mudou, acabou isso, a gente sabe disso, principalmente com o advento do Enem, com questões contextualizadas que trabalham muito a questão social, etc. O que você aposta, assim, de um conteúdo importante que você tenha quase certeza que na prova de domingo África, é o que é indígena, oligarquia, ditadura, segundo reinado, o que você acredita? Escolha um assunto, por favor, Pronto. E discorra um pouco sobre ele. Como você falou aí, o Enem ele trouxe uma novidade, né, para o ensino no Brasil, que é a questão da teoria para a interpretação. Então, antigamente você pegava a teoria, tentava ali apenas decorar durante longas horas para tentar derramar isso aí mais para frente. Mas agora é a questão de interpretação. E algo que todo ano a gente percebeu, né? Esses 10 últimos anos do Enem, a gente percebe que a cada etapa eles gostam muito e eles vão aprofundando isso. Inclusive, a Louisiane também trabalha com essa parte, que é a parte sociológica do Enem, voltado para as transformações das revoluções burguesas que aconteceram ali na transição do século XVIII para o século XIX. Então, o contexto da Revolução Industrial, as consequências das revoluções francesa, independência dos Estados Unidos e todo aquele contexto de transformação de um mundo absolutista para um mundo liberal, onde aquele momento é muito importante para não só uma transformação política, econômica, social, mas também cultural, mental, de toda uma sociedade em transformação. Beleza, beleza. E dentro desses temas, você acredita então que essa conjuntura de revoluções, possa ser um assunto presente na prova? Perfeito. A gente pode perceber que nos últimos anos, a Luiz pode aqui também já falar um pouquinho sobre isso, que ele gosta muito, você mencionou a questão social. E o Enem, ele trabalha muito essa questão social e esse período é o momento de fato onde a sociedade, aquela população menos abastada, ela começa a lutar por direitos, né? Então é direito de voto, direito de participação política, direito de leis trabalhistas. Então é o momento onde o povo, que durante muito tempo foi oprimido pelas grandes elites, começa a ir para a rua, começa a protestar e começa a provocar mudanças significativas que com o passar do tempo, obviamente, evoluirão. Por quê? Nem todas as mudanças aconteceram de uma hora para outra, né? Primeiro você vai ter uma mudança que vai, por exemplo, introduzir o sufrágio universal masculino. Depois você vai ter a questão da participação e o voto feminino, certo? Então, as minorias, gradativamente, elas serão inseridas dentro desse novo contexto. E aí a história, ela se funde com a filosofia, com a sociologia, e ela faz um emaranhado que a prova do Enem é bastante importante nesse sentido. Exatamente, Alisson. E pegando a tua deixa, é interessante a gente lembrar que essa questão voltada para os movimentos sociais, ela é de suma importância e também é um tema recorrente, não é isso? Aliado às questões históricas que você citou há pouco. Pode ajudar até na própria redação, né? Sim. A outra questão também é esse olhar científico sobre a sociedade, que é um olhar livre de opinião, livre de achismo, livre de subjetivismo. Então, a sociologia, ela nasce nesse período, ali por volta do século XIX, com Comte, com esse olhar positivista, ou seja, um olhar pautado por uma metodologia que deve seguir o mesmo critério das ciências naturais, né? Livre de qualquer especulação, como eu disse, de qualquer achismo ou subjetivismo. Algo de fato científico, né? Científica. Então, ela vai se pautar em dados,
né, em algo que realmente é concreto, que pode ser colhido, que pode ser observado e que pode chegar a uma constatação. Obviamente, eu sou professor de matemática, né? Mas Gostou do tema, hein? Para vir para o Servicast desse, a gente dá uma lida, né? Eu andei dando uma pesquisada na questão da sociologia e eu percebi, professora Luiziana, que é muito cobrado no Enem, parece que eu li que 28% das questões de sociologia que caíram no Enem tratam de sociologia contemporânea. Confessando a minha ignorância, mas aí sociologia contemporânea, seriam esses autores mais atuais, Bauman, ou não tem nada a ver com isso? Não tem. Questão do mundo líquido. Tem chance de sair no Enem? Sem sombra de dúvida, tem muita chance, porque quando a gente fala de sociologia contemporânea, a gente fala de todas as temáticas, de todas as problemáticas que nós temos vivido, presenciado, lido nos últimos tempos. Por exemplo, a questão do trabalho, a questão da educação, a questão dos movimentos sociais, a questão ainda, infelizmente, da escravidão moderna. Não é? Esse é um problema. O problema das relações, como o Bauman muito bem citou, as relações hoje, quando ele começa a sua obra Modernidade Líquida, ele começa explicando o conceito de líquido, né? O que é esse líquido? É tudo aquilo que escorre muito facilmente pelas mãos, que você não consegue segurar. Por exemplo, as relações hoje são muito líquidas, né? Que tipo de relações? As relações conjugais, as relações familiares, no que diz respeito também ao trabalho. Então, há uma transitoriedade muito grande. As pessoas, elas transitam e elas muito facilmente, elas saem de uma condição e pulam para outra condição, sempre na expectativa de que vão se deparar com algo melhor, né? Outra situação também que o Bauman e que a sociologia moderna contemporânea tem abordado é a questão da influência midiática na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos afazeres. Hoje, eu li uma reportagem onde uma psicóloga dizia assim, a pessoa às vezes diz assim, eu vou descansar aqui 5 minutinhos, vou pegar meu celular. Ilusão, você nunca vai conseguir ficar só 5 minutos diante do celular. Quando você observar, você já passou ali meia hora, 1 hora. Então, hoje existe também aquela história da otimização do seu tempo, né? Da busca da otimização do seu tempo. Não que não devamos observar as redes sociais e coisas do tipo. Sim, devemos. Agora, tudo dentro de um certo limite, dentro de uma certa ponderação. Dentro de uma certa ponderação. Segundo a questão do ócio criativo, né? O ócio criativo. Do Domênico de Masi, né? Exatamente. E a questão que o Alisson tratou também, e o senhor também, a questão de que a história antes era muito decorativa e que hoje ela é interpretativa, sim, hoje as questões de história, assim como de filosofia e sociologia, elas são interpretativas, mas elas exigem dos alunos que eles conheçam os conceitos abordados por cada pensador, por cada período. Não é só ler e meramente interpretar, é também ter conhecimento sobre quais são os principais conceitos abordados. Momento histórico, né? Sim, o momento histórico. Até porque interpretação sem leitura fica vago, né? Fica complicado. vago. Fica vago, você não consegue, como você disse, adequar o tempo histórico ao fato histórico. E fica no achismo. Daí a função maior de nós, professores, é justamente fazer com que o aluno tenha acesso a esses conteúdos, esses conceitos, saibam fazer um paralelo, saibam fazer analogias, né? E aí sim, situar em que momento histórico está, o que está vivendo, é guerra, não é? Que momento econômico, se o país está sendo dominado, é dominante. Isso. Ou seja, fazer toda essa visão e daí marcar, obviamente, o item correto, né? Professor Alisson Veras, dentro da história do Brasil, particularmente, né? A gente sabe que a história do Brasil ela tem vários recortes, né? Aquele período pré-colonial, colônia, tem primeiro reinado, segundo reinado, República Velha, República Nova, blá, blá, blá. Dentro desses últimos anos, eu imagino, apesar de ser leigo, que a Era Vargas seja um tema importante. Sim, sim. Juscelino Kubitschek também ou não? Quando você faz uma visão sobre a história do Brasil, você fez uma partilha bacana, né? Período pré-colonial, pequenininho, período colonial um pouco maior. Aí você tem ali as monarquias, primeiro e segundo reinado, interceptado ali pelo período regencial, e tem as repúblicas. Quando a gente faz uma visão dessa década do Enem, a gente percebe que qual foi o ponto mais cobrado na história do Brasil? Período republicano. Pronto. Certo? Ponto. Então, o foco é a República. E o que é que se cobra na República? Exatamente o que nós estávamos debatendo na questão da geral. Então, se na história geral as transformações sociais, políticas, econômicas, elas foram importantes para mudar o panorama europeu,
A Europa não é isolada. A Europa, como você disse, é dominante. Então, como a Europa é dominante política e economicamente, ela também domina culturalmente. Então, os aspectos culturais europeus, elas chegam aqui na América. E, obviamente, que por chegar tardiamente, as transformações que ocorreram na Europa chegam um pouco mais tarde no Brasil. Então, por exemplo, o que acontece na Europa no século XIX vai chegar aqui no século XX. Por exemplo, você tem o sufrágio universal, que é introduzido no início do século XIX já em alguns países. Aqui no Brasil já é no início do século XX. A transição do 19 para o 20. Então, sempre tem esse espaço temporal, porque, obviamente, é um processo de transição, são as ideias arcaicas que têm que ser derrubadas, você sabe que isso demora, porque você mudar a ideologia de uma sociedade é muito mais complicado do que você mudar um sistema político. Você chega, dá uma canetada, muda o sistema político, mas para você mudar a ideologia dessa sociedade dentro desse sistema, aí é que complica. Por isso que, muitas vezes, essas contradições geram revoltas, que é o que a gente tem na história do Brasil. Você vai pegar ali o que é que o Enem mais cobra do período republicano. Ele pega as revoltas sociais, de caráter messiânica, como, por exemplo, Contestado, como, por exemplo, Canudos. Gosta muito dos movimentos operários, certo? Sim. Os movimentos operários, porque as mesmas coisas que aconteceram na Europa, Revolução Industrial, exploração do trabalho, vai acontecer aqui também. Então, aqui a gente vai ter o que aconteceu lá. Até porque boa parte do operariado brasileiro é europeu, principalmente de origem italiana, que já tinha passado por essa experiência e que aqui no Brasil disse, olha, o que aconteceu lá está acontecendo aqui. Então começa a mesma confusão. Então, esse sistema europeu, ele é muito enfático dentro do Brasil. E a Era Vargas é uma ruptura, né, como você está dizendo. Por que a Era Vargas é uma ruptura? A República Velha, ela não é tanto uma ruptura. Por quê? Quem mandava antes continua mandando, que são as oligarquias. Oligarquia, né? A única coisa que mudou foi o sistema político, mas a ideologia continuou o quê? A mesma. Um país rural, analfabeto, agrário e voltado para a exportação. Agora, com Vargas, tu tem a quebra. Porque aí tu vai ter um país urbano, um país que vai investir em industrialização, que vai dar direitos sociais, que vai dar direitos políticos e que vai começar a mudar a ideologia. Por isso que a Era Vargas é tão importante. E tem dois momentos, né? O de 30 a 45, né? E o de 51... E o de 50 que ele volta com o voto do povo. Legitimado pelo voto, né? Exatamente. Esse período de 30 a 45 é o período que o Enem mais gosta. Porque é um período de 15 anos, temporalmente não é tão longo, mas é um período de muitas transformações. Você vai ter dentro de 15 anos 3 períodos históricos. Um período provisório, um constitucional e uma ditadura. É que teve a Constituição de 32, se eu não me engano. Teve a Constituição 34, né, que é do período constitucional, que é a segunda Constituição Republicana do Brasil, e depois ele dá um tapa na cara do povo brasileiro, tirando a democracia, o direito de voto feminino, que tinha sido dado, para introduzir uma ditadura personalista, onde ele é simplesmente o chefe autoritário de uma nação. Então, mas realmente mudou muita coisa, né? Por isso que é importante, né? Exatamente. A Era Vargas. Aí você tocou em Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele também é uma outra ruptura. Por que ele é uma ruptura? Depois de Getúlio Vargas, você tem um período de um certo desequilíbrio no Brasil. Por quê? Você tem a herança varguista, que é muito poderosa aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo você tem uma nova ideia que está chegando no Brasil, que é a ideia liberal proveniente do capitalismo americano gerado pela Guerra Fria. E aí você teve a instabilidade, que inclusive é um dos motivos que leva ao suicídio de Getúlio Vargas. O 24 de agosto de 54. O Brasil passou por tudo isso e ali você tem o Bossa Nova. Né? JK chega com aquele jeito manso, falando mineirinho, bonito. todo, né, manso, né? E aí começa a fazer transformações. E a Bossa Nova, né? Toque então, manso, João junta Gilberto. aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai botar o peso do Estado, mas associado com o capital estrangeiro. Então ele fundiu as ideias e começa um novo processo de crescimento do Brasil. 50 anos em 5. Exatamente. É isso aí. Grande professor Alisson Veras fez um recorte histórico fantástico. Conhece como ninguém, né, o processo histórico aí do Brasil, Ave Maria. Professora Loisiane, a filosofia e sociologia ganharam importância muito grande nas últimas provas do Enem. Sim. Tem trazido questões elegantes, eu gosto de dizer questões elegantes, porque, como foi dito outrora, há poucos instantes, né, você falou que não adianta só interpretar, tem que ter o conceito para poder saber interpretar. Sim. Dentro da filosofia, Aristóteles, escola helenística, tem alguma importância na prova do Enem? Só tem importância. Eu vou só voltar um pouquinho aqui no que o Alisson disse para vocês terem uma ideia de como a sociologia, a filosofia e a história estão interligados, assim como com a redação.
Porque se vocês souberem aproveitar isso tudo que é discutido na filosofia, sociologia e na história, vocês têm como fundamentar melhor a redação de vocês. Então, essa questão da influência europeia aqui no Brasil, quando a sociologia chega, os primeiros sociólogos, eles começam a trabalhar a ideia da política do branqueamento, né? O branqueamento da raça. O que isso significa? Que o homem branco, ele é superior em todos os aspectos em relação ao negro. E isso só vai ser desmistificado, essas questões só vão começar a ser discutidas e ganhar outros ares a partir do segundo momento da sociologia aqui no Brasil, que é quando vão discutir realmente o problema do escravo, que ele não é inferior se comparado ao homem branco, enfim, vão de certa forma, amenizar essa política do branqueamento. No que o professor Neto citou ainda há pouco, em relação a Aristóteles, filosofia helenística, se vocês pegarem as questões do Enem de 2010 a 2019, alguns temas, eles têm sido muito presentes. Por exemplo, o que é que mais tem caído? Questões sobre ética e moral, questão sobre cidadania, questão sobre teoria do conhecimento, questões sobre política. Especialmente, eles começam teoria do conhecimento lá com os pré-socráticos, com aquela distinção entre cosmogonia e cosmologia. A filosofia ela nasce como uma cosmologia, como um saber lógico, racional, sobre a origem do cosmos, sobre essa organização do cosmos, né? De certa forma, deixando um pouco de lado essa narrativa mítica. E aí, quando nós passamos para outra etapa do período pré-socrático, nós temos aí uma questão ontológica, ou seja, uma discussão sobre o ser, o que é o ser. Como se constrói o conceito sobre o ser. Em seguida, a gente chega ali na filosofia clássica, com Sócrates, Platão, Aristóteles, onde questões como ética, política, felicidade, teoria do conhecimento são discutidas. Então, essas questões sempre caem. Depois, estamos ali na filosofia helenística, né? Olha só a transformação que o cidadão vai sofrer. Ele deixa de ser um cidadão da polis, como ele era na filosofia clássica. O que significa dizer que ele era um cidadão da polis? Significa dizer que ele era um cidadão que tinha uma influência social considerável. Por quê? Porque ele participava ativamente das questões políticas, da elaboração das leis e tudo mais. Então, com o advento de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, esse cidadão deixa de ser um cidadão da polis e passa a ser um cidadão cosmopolita, ou seja, do mundo, lançado à própria sorte, sem a importância que antes tinha. Resultado, ele se vê perdido. E aí a filosofia começa a discutir novas questões. Por exemplo, questões voltadas para a felicidade. O que faz você feliz? Lembra até uma propaganda que tinha, né? E vai discutir também questões éticas, questões morais, né? Que tipo de felicidade o homem deve buscar na vida? São as felicidades efêmeras ou os prazeres duradouros, naturais, necessários e duradouros? Epicurismo, estoicismo, ceticismo e por aí vai, né? Essas ideias, especialmente do estoicismo, elas serão reaproveitadas na Idade Média com a ideia da resignação, da aceitação, né? Aceitar a minha vida como ela é, porque assim Deus quis, enfim. Muito bem, um show aí de filosofia, né? E eu lendo um dia desse aí um trecho, Kant, se não me engano, foi Kant que botou, que a função maior da educação é transformar o ser humano em ser humano. Rapaz, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Complexa. Transformar o ser humano em ser humano é muito difícil. Professor Alisson Veras, torcedor fanático do Palmeiras. Palmeiras pode ser até campeão aí da Libertadores, né? Tem duas opções aí, né? Tem duas opções. Saindo uma, já fica muito satisfeito. Alisson Veras. Sim, Alisson. E a questão da ditadura em si, a ditadura militar, o período ali, 31 de março. 64 a 85. Pronto. Relevância no Enem? Historicamente relevante, mas ideologicamente, pela postura, a gente sempre tem que lembrar, né, que aqui o Brasil, a política vem acima de muitas coisas, principalmente leva o destino da educação junto com elas, como não é só no Brasil, a gente percebe que isso acontece em muitos lugares. E como a ideologia hoje do governo é uma ideologia voltada
né, para essa questão de aceitar o regime militar como algo normal. Então, o que é que acontece? Os últimos anos, as questões que caíram sobre ditadura militar foram questões leves, questões que trataram sobre a organização do regime, o desenvolvimento econômico. Não focaram na questão da Aliança Libertadora Nacional, perfeito. Não falaram em Marighella, pronto, não falaram em VPR. Pronto, a gente não vai entrar em celeuma, a gente vai tratar a coisa assim de uma forma bem simples, para não gerar polêmica com a sociedade. Não gerar polêmica. Certo? Porque a gente sabe que é o período mais espinhoso da história do Brasil. Temos os prós e os contras, aqueles que foram a favor, aqueles que foram contrários, obviamente. Os AI-5 da vida, né? E isso tudo gera muita polêmica, né? Então a mídia poderia trabalhar isso de forma ou positiva ou negativa contra o próprio governo. Então, para evitar problemas como esse, se houver alguma questão voltada para o regime militar, né, seria voltada para quê? Para a questão da organização do regime, a questão política, né, do regime, a questão econômica, né, do milagre econômico, o grande boom econômico que o Brasil teve ali durante o final dos anos 60 e início dos anos 70, né, Costa e Silva para o Médici, mas sem entrar naquelas polêmicas que a gente sabe, né, que os bastidores da história, elas provocam. Então, pode vir a cair sim, porque é um assunto bem importante na nossa história, mas como eu disse, de uma forma bem simples, bem leve, para não gerar polêmica com a sociedade. Na verdade, bem superficial, assim, né? Bem, sem mexer nas feridas. Sem mexer nas feridas. Para não causar polêmica, não vamos colocar o espinho no dedo, não. Vamos... sem mexer nas feridas lá. Verdade. Professora Loisiana, a gente falou há pouco sobre Aristóteles, não foi? Falamos sobre... Isso. A filosofia helenística. Isso. E o grande... Platão, os grandes, Platão, Sócrates, os sofistas. Sim. Tem chance de estar na prova? Tem, sim. E também sempre tem caído questões sobre Platão, envolvendo tanto teoria do conhecimento como política. Se a gente pegar, por exemplo, aquela obra do Platão, A República, nela ele trabalha questões voltadas para a educação, política, teoria do conhecimento, a questão da vida após a morte, a transmigração das almas, o papel do poeta na sociedade, o papel do professor de literatura na sociedade. Então, é uma obra que vai abordar muitos temas. E é interessante essa questão política do Platão, porque lá na República, ele começa apresentando, primeiro ele idealiza uma sociedade perfeita. Como deve ser essa sociedade perfeita. E aí ele vai discutir quais são as classes que devem existir nessa sociedade, que é o governante, né? Alguém para administrar, tem que ser alguém que possua uma alma racional, ou seja, uma pessoa extremamente comedida, sensata, por isso a escolha pelo filósofo, porque para ele o filósofo é alguém que não está ali por interesses materiais, mas está ali pensando pelo bem comum. Daí a intenção. Por isso que ele vai dizer que nunca se deve colocar um comerciante no governo de uma cidade, porque o comerciante é movido pelos desejos. Qual desejo? Desejo de riqueza. Então, se ele chega ao governo de uma cidade, ele vai ali administrar a cidade, mas sempre voltando também para atender os seus interesses. Então, ali podem surgir as corrupções, as pequenas corrupções. Toda cidade tem que ter o comércio, daí a necessidade do comerciante, do artesão, e tem que ter também um guerreiro para proteger a cidade. E aí, imagina, o Platão, ele idealiza esse modelo perfeito de sociedade. E aí ele tenta implantar esse modelo na sociedade do seu tempo. É interessante porque lá no Renascimento, o Maquiavel, que é o maior expoente da política renascentista, ele vai dizer, quem se prende ao modo como deveria ser, ao invés daquilo que nós verdadeiramente somos e temos, se perde no meio do caminho. Então ele tece ali uma crítica muito severa ao modelo político do Platão. Porque o Maquiavel, ele era extremamente realista. Por que algumas pessoas dizem que ele era maquiavélico e alguns até atribuem esse adjetivo a alguém diabólico? Mas, na verdade, o Maquiavel, ele era realista. Né? Ele analisava a sociedade, a política, como ela verdadeiramente era, e não como você gostaria que ela fosse. Então... Quer dizer que é muito importante, mas não podia deixar de ser uma obra como A República, que o famoso mito das cavernas, que todo mundo tem que ler isso aí. Se a pessoa passar pelo ensino médio, ensino básico, não lê Platão, não lê
o mito das cavernas não fez nada, né? Porque Realmente. é até estudado na verdade. questão dos cursos de direito, né? Sim, sim. No curso de Direito, nós temos, por exemplo, Platão é muito estudado no curso de Direito, Muito o Maquiavel, o John Rawls é muito estudado no curso de Direito, o Aristóteles, na sua obra política, é muito estudado também no curso de Direito. Nós temos os contratualistas, John Locke, Rousseau, Hobbes, que são muito estudados também no curso de Direito, na História também, não é isso? E temos vários outros. Por exemplo, se a gente pegar na Psicologia, nós vamos estudar os existencialistas, Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Sartre. Schopenhauer, Heidegger. Sartre, como é que como é que ele dizia, rapaz? A galera também gosta de Foucault, né? O Michel Foucault também. O Sartre dizia que o mundo é das escolhas, né? O fato de você não escolher Já é uma escolha. Já é uma escolha. E que o inferno são os outros, E que o né? inferno são os Porque, na outros. verdade, o Sartre ele diz que nós estamos o tempo todo realizando escolhas e nós temos que ser responsáveis. Por quê? Porque a cada escolha uma renúncia, como disse o Chorão na sua música, né? A cada escolha uma renúncia. Então, aquilo que eu escolho e tudo aquilo que eu renunciei, eu sou responsável. Então, qual o problema? Eu não tenho a quem culpar. Eu não posso apontar meu dedo podre e dizer que a culpa foi do professor Neto ou do Alisson. Resultado, se não foi uma escolha bem-sucedida, isso vai gerar em mim uma angústia. E aí, a dificuldade de lidar com a angústia. E quando a gente pega o Dostoiévski, naquela obra Os Irmãos Karamazov, aí tem a questão que um dos irmãos levanta. Não Se tive Deus coragem. não existisse, tudo seria permitido. Uma pessoa dessa, nesse momento, só não pode ler Nietzsche, né? Mas tem que ler. Porque O Nietzsche chega e sacode. Na verdade, o que o Nietzsche vai fazer com o seu niilismo. Você já tá mal. Aí você bora dar uma lidinha aqui em Nietzsche. Mas ó, as pessoas, Maria. elas têm uma interpretação muito distorcida do Nietzsche. Eu sou fã incondicional Não, do também Nietzsche. adoro O que o Nietzsche. Nietzsche vai fazer com a sua concepção de niilismo, ele vai dizer, ó, toda aquela estrutura, toda aquela base que nós tínhamos, que foi dada pela igreja, né, pela religião, pela tradição, Pela o Nietzsche família. chega e diz, ó, pode tirar isso aí, que tá tudo errado. Né? As coisas não são bem como disseram para você, não. Você tem que repensar, que reavaliar. E aí o Nietzsche, de certa forma, ele chega e te sacode e diz, olha, deixa de ser homem e passa a ser um super-homem. O que é o super-homem? É aquele que vence, que se supera Que a se cada blinda. dia. Que se blinda, né? É isso. muito bom show aqui. Hoje foi o 5º episódio, vai ficar marcado no Sevcast, viu? O 5º episódio foi realmente marcante. Eu gostaria aqui de agradecer a presença dos 2 baluartes aqui da educação. Obrigado pela presença, professor Alisson. Mais uma vez agradeço participar aqui do Sevcast, né? Mais um Isso. programa, mais uma 5º novidade. episódio, primeira temporada. Primeira temporada, 5º episódio, semana que vem já é a 2ª temporada, Exatamente, é né? isso Os aí. seus episódios também, mas o Serve sempre inovando, né? É E verdade. essas inovações atraem os nossos alunos para que eles possam se sentir um pouco mais seguros na hora de fazer a prova. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, meu amigo Neto. Obrigado. A gente vai estar presente no Spotify, vai estar presente no YouTube, né? Professora Lois, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. É sempre bom conversar com a senhora. É um aprendizado maravilhoso, né? Que eu que sou leigo, gosto muito de ficar ouvindo as suas palavras. As que minhas vãs filosofias. A gente aprende demais. Muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço. E eu costumo dizer que o aluno serve, ele não tem descanso. Porque se ele não está na sala de aula, ele está em casa assistindo aula do mesmo jeito. Então, assim, dizer para vocês que virtude vocês têm, como disse o Maquiavel, as estratégias foram muito bem elaboradas, a preparação foi feita, vocês estão super preparados, são gabaritados para isso. E agora é a fortuna, como disse o Maquiavel, é a sorte, está no lugar certo, na hora certa. E o final é a aprovação, né, professor? Júlio César, a lei ACTS, né? A sorte está lançada, né? Então estamos encerrando aqui o nosso 5º episódio com a área de humanas com os professores o Alisson Veras e a professora Loisiana. Em breve, encontrar-nos-emos no 6º Eita, episódio. arrasou. Até lá! Teremos língua estrangeira e teremos também interpretação de texto e linguagem com o professor Clemilson, professor Webston e professor Emerson. Até lá! Tchau, galera seviana!